Olá, você que está conosco, que acompanha o programa Eureka, no ar, falando sobre educação. Você nos encontra diariamente, de segunda a sexta-feira, trabalho especial falando sobre educação, 19 anos em sintonia com estudantes. E hoje, um privilégio, vou dizer a você que é o nosso telespectador, nossa telespectadora, que acompanha o nosso projeto, você que é colega professor, professora, nosso estudante, muito privilegiado me sinto hoje em receber um amigo, companheiro, um irmão de coração chamado Edilson Chaves. O professor Edilson Aparecido Chaves é um dos nossos fundadores, é um dos colegas que começou esse projeto que caminha para os seus 20 anos. Professor Edilson, muito obrigado por estar aqui conosco. Satisfação. Privilégio nosso, amigão, e a pura verdade. O Edilson é um dos iniciadores dessa proposta que modestamente começamos no Colégio Estadual do Paraná, para você de Curitiba, da Grande Curitiba, o CEP, em 1998, não é, professor Edilson? Primeiro Enem. Primeiro Enem. Primeiro Enem da história do Brasil. Primeiro Enem da história do Brasil, fizemos um primeiro aulão. Primeiro aulão. Era um sábado de manhã, e conseguimos a permissão para nos reunirmos no auditório Bento Mussurunga, do Colégio Estadual do Paraná, e curiosamente éramos em 4 mosqueteiros. Curiosamente divididos em áreas do conhecimento. Nós não prevíamos que isso, naquela época, 98, só em 2009 o Enem se transforma nesse exame que permite o acesso ao ensino superior via SISU, via ProUni, via FIES, com esse formato que existe até hoje. Mas, curiosamente, o professor Edilson representava as ciências humanas. À época, o professor Josué Borba representava, ele, professor de física, representava a ciência da natureza. O professor Carlos Oliveira, o Coruja, Carlos Coruja, representava a matemática e este que vos fala representava as linguagens. E lá estávamos, né, Edilson? Você, historiador, representando as ciências humanas, o Josué a física, a ciência da natureza, o Carlos a matemática e eu as linguagens. E começamos aquele aulão que foi muito interessante, em 1998. E como tudo isso, Marcos, acabou ajudando muitos estudantes, não é? Porque daquele momento em diante nós começamos a perceber que o Enem tinha futuro. Sim. E depois nós começamos, você vai se lembrar também, nós começamos a fazer o Enem itinerante. Exatamente. Indo às escolas públicas e também algumas privadas, fazendo os aulões e os alunos acompanhando, e todos eles começaram a perceber a importância não apenas de estudar, mas também estudar para adentrar na universidade quando o Enem começou então a atender as universidades. Eu fico muito feliz com isso, porque nós fomos pioneiros nesse sentido. Muita gente fez aulão. Eu lembro que nos primeiros aulões algumas pessoas reclamavam, diziam: onde vocês criaram essa palavra? Vocês querem orientar pela TV e usam uma palavra errada. Não existe essa palavra aulão. Hoje é tão comum. Hoje é tão comum, hoje se faz em estádios. Há secretarias de educação que fazem em estádios. E nós, aqui modestamente, não vamos jogar confete nem louros, mas fomos precursores disso. E tanto é que nós estamos há 19 anos no ar. E hoje podemos dizer assim com tranquilidade, o maior preparatório público da história da TV brasileira, porque nós sempre estivemos no ar. Mesmo quando fomos arrancados do ar, literalmente, quando fomos retirados de circulação, porque nós temos um defeito, não é, Edilson? Nosso defeito é incomodar. Incomodar quem? Quem faz uma gestão educacional ruim. E nós sempre questionaremos. Não importa se no MEC, não importa se no INEP, não importa se em secretarias estaduais de educação, a má gestão nunca é nossa parceira. Ao contrário, nós seremos sempre antagonistas, porque a nossa defesa é do estudante. E mais do que isso, Marcos, quantas críticas nós recebemos por parte de muitos professores, colegas, professores, mas isso não ensina. Não era só ensinar, não é? A nossa atitude primeira era que nós mexêssemos com os alunos. Sim. A ideia era mexer com os alunos, fazer com que eles pudessem pegar outro tipo de leitura, porque o Enem trouxe isso, não é? Você lembra das questões? Exatamente. Nós participamos, inclusive, da montagem dessas questões. Era a ideia de mexer com eles uma intervenção entre história e literatura, por exemplo, e eles começaram a perceber que o mundo não caminha em linha reta, que há sempre uma relação possível. Uma relação possível. E foi isso que nós fizemos no primeiro, em 1998. Exato, em 98, exato. O diálogo. O Sim. diálogo entre 4 professores de disciplinas diferentes, dialogando e explicando uma questão. E hoje é natural isso. Nas escolas, hoje é comum. Hoje é comum.
Entenderam isso, né? Entenderam. Aliás, esses colegas professores, os quais nós agradecemos, a crítica sempre é bem-vinda, algumas são inúteis, mas são bem-vindas, algumas são inúteis mesmo, tenha certeza disso. Mas o que agradecemos é que eles questionavam, dizendo assim, mas isso não ensina. A nossa intenção nunca foi a de substituir o aprendizado de sala de aula, mas para sempre ajudar, apoiar, no intuito de permitir ao aluno uma outra visão, porque é isso, a educação é plural. Alguns entendem a educação como singular e erram por causa disso, claro, não é disso? Claro. E aí a gente começa a perceber que não existe uma história única, né? Então aquele tipo de aula que existia, os professores tiveram também que se mexer. Opa, então existe uma outra forma de fazer. Outro olhar. Um outro olhar. E eles começaram também a se mexer. Hoje a gente tem as escolas fazendo isso naturalmente, não é? Mas a gente recebeu muitas críticas, mas foram boas. Não, como eu disse, são bem-vindas. Todas são bem-vindas. Algumas, como disse, não tem sentido, então você as deixa de lado, porque não serve mesmo. Outras você incorpora dizendo, puxa, eu posso ajustar isso, posso ajustar aquilo. Então, e também nós somos precursores no tamanho da aula. Alguns, inclusive instituições de ensino superior, faziam à distância aulas longas, 1 hora, 1 hora e meia de aula, bom para dormir. Então nós também trouxemos uma redução, mostrando que é possível você, com menor tempo, ser mais prático, mais objetivo e trazer ideias. Isso foi muito bom, né, amigo? É sensacional. E modificou também, Marlos, não apenas, claro, modifica também a escola, mas modificou as nossas práticas, não é? Sim. Eu comecei, por exemplo, eu era, entre aspas, jovem, não é? Você e eu, a gente era muito jovem nesse momento, no que diz respeito à sala de aula. Eu continuo, só ausência de cabelo. Aqui nada. Mas hoje nós temos a maturidade mais de 30 é boa, anos, maturidade é mais boa. de 30 anos na escola. Sim. A gente pode dizer que aprendeu algumas coisas. Mas aquele momento foi um momento de aprendizagem, porque a gente começou a perceber que outras coisas eram possíveis para além daquilo que nós aprendemos na universidade. Sem dúvida. Não é? De ouvir os alunos, de ouvir as suas angústias e de perceber o quanto as coisas são possíveis quando você quer fazer. E dentro desse olhar, o pensamento de que a educação não é mecânica, né? O nosso celeiro, que foi o Estadual do Paraná, nos permitiu várias situações de aprendizagem. Eu digo que eu tenho um arrependimento. Nos 5 anos em que fui professor do CEP até ser exonerado, eu tenho um arrependimento, né? Exonerado em defesa, né, do curso preparatório do curso CEP, foi a nossa briga. Sim. Mas eu tenho um arrependimento, não ter feito uma aula de literatura dentro da piscina. É o único arrependimento que eu carrego. Fora isso, meu amigo, as outras aulas, as aulas externas que fazíamos, os projetos que nos permitiam fazer com que o aluno refletisse. E nesta semana, professor Edilson, eu que completei agora no primeiro semestre 104 colégios públicos visitados, eu me sinto muito honrado, professor Edilson, porque viver 104 realidades diferentes, nos mais variados bairros, nas mais variadas ruas de Curitiba, nos mais variados setores, isso para mim é um aprendizado formidável. E vários depoimentos, mas um deles recente, tive uma situação de uma professora extremamente emocionada quando me viu, porque teve aulas conosco no Cursep, mas recentemente um ex-aluno que agora está na Lida, primeiro ano dele, ele me encontra e diz assim, junto com os alunos, eu vou dizer o nome do colégio em que eu estive, Santa Cândida, região da Boa Vista. Esse professor, a quem agradeço, veio até mim, diante dos alunos, e disse assim, professor, deixa eu só cumprimentar para te agradecer. Você mudou minha vida. Claro que não mudei a vida dele, mas nós colaboramos com aquele 0,00001%, mas ele falou, foi essa sua palestra, assim como o senhor fez, que mexeu com a minha vida, eu saí daqui, fiz vestibular, passei no vestibular e hoje dou aula de sociologia. Perfeito. Na rede pública. Perfeito. Então, veja, pois é, amiga. Então eu falei assim, não tenho o que dizer. Nessa hora eu fico sempre quieto, tímido e dizendo assim, esses 19 anos valeram a pena? Valeram a pena. Claro. São 19 anos em defesa da escola pública. Sim. Em defesa daquilo que a gente chama de qualidade. Não é? Mesmo que nós passamos, não é? Você e eu e muitos colegas passamos por governos que não tinham intenção nenhuma com relação à educação. Não mesmo. Tinha intenção nenhuma. Não mesmo. Nem boa e nem ruim. Não tinha intenção, era inerte. Inerte. Mas nós estávamos... Que até pior. O que é pior, exatamente. Mas esse seu trabalho, Marlos, o que você falou agora, completou mais de 100 escolas, é em defesa da educação pública. Sem dúvida. Visitando essas escolas, dando aos alunos outros olhares, outras possibilidades de entendimento de que é possível ir para a universidade pública
de que é possível ir para uma universidade, seja pública ou privada. Sim. Não é? E de que é possível. É esse sonho, amigo. E aí é justamente, tê-lo comigo em alguns momentos, como eu convidei você para o Estadual do Paraná para estar comigo, primeiro que é a tua casa também, mas é porque a tua história, uma história de um professor, de uma figura dedicada à educação. E é isso que nos faz trabalhar. Lembra quando falamos em críticas? As pessoas nos criticando, vocês ficam na Assembleia Legislativa. Senhores, senhoras, levar o aluno da rede pública para a Assembleia Legislativa é mostrar ali um local em que se decide a vida do paranaense. É trazer um olhar para que eles possam entender que o voto deles é importante e faz com que ali as coisas mudem. Então não é fazer conluio ou média com o poder legislativo, executivo, judiciário. É simplesmente andar ao lado e dizer assim, eu posso utilizar esta casa para fazer um debate, como faremos agora no dia 11 de agosto, Dia do Estudante. Ali teremos a segunda edição do Debatedores. Nós teremos mais de 150 alunos debatendo sobre o voto no Brasil e sobre a redução da maioridade penal. Isso é educação. Sim. E cidadania. Exatamente. Não é? Tudo aquilo que na educação a gente sempre discute, cidadania, é fazer com que esses alunos, muitos deles pela primeira vez, possam adentrar aquela casa que é realmente do povo. Casa do povo. Não é? Onde muitos deles provavelmente vão se sentir muito bem e poderão ir para lá. E é esse é o ponto. E quando eles estiverem juntos, usando o púlpito que os deputados usam, Sim. Os 54 deputados paranaenses, certamente aquilo eles não vão esquecer. É foto para guardar e dizer assim, eu estive aqui, eu fiz um discurso. Fiz um discurso em favor do voto obrigatório, do voto facultativo, da redução da maioridade penal. Né? Isso é interessante. E é um processo educacional. Claro, claro. Então, por isso, a crítica pode ser bem-vinda, mas tenha certeza, nós temos um horizonte que é a defesa do estudante. Daqui a pouquinho temos que fechar esse bloco, professor Edilson, e no segundo bloco, claro, toda uma situação de pesquisa sua. Só contar para o nosso telespectador o que você faz hoje, professor Edilson, a tua caminhada. Perfeito. Vamos começar assim, tudo dentro de uma caixa. Vamos deixar para o segundo bloco, então, para a gente começar. O que tinha dentro dessa caixa? Você sabe muito bem um pouco da minha história e onde começa toda a minha trajetória lá no passado, quando eu ainda jovem, não é? Trabalhando como catador de lixo. Sim. Encontrei uma caixa e essa caixa vai mudar a minha trajetória. São as sementinhas. As sementinhas, que é isso que eu sempre digo do nosso projeto. Esse projeto social que atuou com mais de 600 professores, aos quais eu denoto gratidão, professor Edilson, porque nós somos voluntários. Não há remuneração, não há contrapartida que sustente o nosso trabalho que não seja a lida. E esse ideal maior, transformar o nosso país por intermédio dos estudantes, para que eles façam a sua parte, né? Então, essa sempre é a nossa premissa. Né? Vamos chamar o intervalo, amigão? Vamos lá. E apenas aqui deixar com o professor Edilson o Enem para Todos, nosso jornalzinho simpático Enem para Todos, distribuído para os estudantes da rede pública em 29 municípios. Já voltamos, você está com o programa Eureka, 19 anos no ar, em favor da educação brasileira. Olá, você que estava no intervalo cultural, nos acompanhe. Você pode acompanhar o programa Eureka também em rádio, diariamente segunda a sexta-feira, cedinho. E depois à noite também a reprise do programa Eureka. Os mosqueteiros, Laércio, Oswaldo, Toniolo e este que vos fala apresenta. O professor Edilson também, de vez em quando, dá o ar da graça ali para nós, é um privilégio. Edilson, conta um pouquinho para nós a caixinha que você deixou agora. Esse bloco é para contar isso. Vamos desvendar a caixa. Então, Marlos, você sabe um pouco da minha história. Eu, lá no passado, quando adolescente, eu trabalhei na roça e trabalhei, enfim, muitos trabalhos. Em Jacarezinho. Jacarezinho. Mas um dos meus trabalhos foi como catador de lixo. E um dia encontrei uma caixa catando lixo na rua e jogando sobre o caminhão, que na verdade era uma carreta, né? Não tinha esse caminhão todo bonito que tem hoje. Que verde, por aí é verde. E eu encontrei uma caixa cheia de livros. E aquilo acabou mudando um pouco a minha trajetória. Eu estava no ensino médio na época e eu comecei a gostar de livros. Então, indo para o lixão, onde nós íamos depositar todo o lixo, eu resolvi separar aquela caixa e coloquei no cantinho, dentro de uma mata, não é? E aí comecei a fazer as leituras. E lá tinha, você deve conhecer bem, um senhor chamado Machado de Assis. Joaquim Marinho Bruxo, o Bruxo. E acabei, Marlos, me apaixonando demais, como você sabe, por livros e, sobretudo, por literatura. E aquilo
De lá para cá, entrei na universidade, fiz o curso de História, depois me mudei para Curitiba, estou há 30 anos aqui, e acabei entrando no mestrado e doutorado, fazendo as minhas pesquisas, sempre com livros. No meio do caminho, encontrei a professora Tânia Braga Garcia, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Paraná, e que ela foi me direcionando as minhas pesquisas, e eu acabei indo para a área dos livros didáticos. Sim. Né? Onde eu estou, onde eu faço hoje a minha pesquisa. Eu estou fazendo hoje o meu pós-doc na Federal do Rio Grande do Norte, com a professora Margarida Maria Dias de Oliveira, e onde eu me sinto realizado, porque eu estou pesquisando exatamente livros. Que beleza. Livros que mudam, como nós começamos lá agora há pouco a conversar, a sua trajetória, a minha trajetória dentro das salas de aula, nós conseguimos mudar um pouco que seja a trajetória dos alunos. Sim. Os livros didáticos, normalmente, Mário, são os livros que os alunos têm. Muitos deles, em algumas regiões desse país, que é grandioso, é o único livro que o estudante vai ter na vida. Sim. Justamente. E lá ele vai encontrar o quê? Vamos pegar a minha área de história, vai encontrar as fontes históricas. As fontes, na sua área, ele vai ter a oportunidade de ler um fragmento de uma poesia. Na sua área da literatura, ele vai ter a oportunidade de ler um fragmento. Eu me lembro bem disso, né? Lá em 82, quando eu estava na quinta série, antiga quinta série, eu lembro de uma cena do livro didático que chamava-se O Rebuliço. Eu falei, o que será que é o Rebuliço? Era um trechinho de um conto. Então, veja, alunos do interior ou da capital, ou enfim, que têm a possibilidade de trazer ali uma leitura que ele provavelmente não teria na sua vida normal. Sem dúvida. Não é? Então, a minha pesquisa caminhou por aí. Você trouxe material para nós darmos uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha nesse material que está aí. Retratos da leitura no Brasil. Isso. Conta um pouquinho, professor. Marlos, isso aí é uma pesquisa que se faz no Brasil, né? Já está na quinta edição. Essa edição é de 2020 para 2021. Então, ela mostra um pouco daquela coisa que você e eu sempre ouvimos. Mas os nossos alunos não leem. Eles leem. Eles talvez não leem aquilo que nós esperávamos, o que nós esperamos, mas eles leem. Então, essa pesquisa mostra um pouco isso. Então, a gente está vendo justamente, ali... Você tem dados ali, não? Isso, A média, essa pesquisa foi feita, obviamente, em 2020, com mais ou menos 5 mil estudantes do Brasil todo. Então, a pergunta que se deu nessa primeira parte era a média de livros lidos nos últimos 3 meses. Se a gente olhar o número de leitores de livros, você vai dizer, nossa, é grande, né? São mais ou menos 5 livros por pessoa. Sim. Não é? Mas quando a gente vai para a literatura, Marlos, leitores de livros de literatura sobe bastante, vai para 6,23. Ou seja, E só lembrando que essa temática já foi tema do Enem de 2006. Então, em 2006, qual era o tema? O poder de transformação da leitura. Exatamente esse. E muitos tiveram dificuldade em entender qual é a situação-problema. A situação-problema, o tema é o poder de transformação da leitura. Qual a situação-problema? A ausência de leitura que não permite a transformação. Então, pronto, aí a chave para ele entender. Mas que importante esse registro numérico, para você que está nos assistindo, nos acompanhando agora, você tem esse registro numérico, né, Edilson? Isso. Podemos acompanhar ali, Marcos, porque tem outros dados interessantes. Por favor. Né? Então, ali, esse dado eu trouxe exatamente para você, fez o comentário antes, e eu sabia que você ia fazer isso, porque você é aquele que tem acesso ao que os alunos escrevem no Enem. A redação, exatamente. A redação. Ou seja, você sabe mais do que eu que o aluno que tem acesso a uma leitura um pouco mais sistematizada, ele tem condição de escrever sem dúvida um pouco melhor do que os outros, não é? Então veja que interessante. Né? Ele tem repertório. Então veja que interessante, a frequência de leitura ali por tipo de material. Então veja, textos escolares, Marlos, textos escolares é o que mais aparece, é aquilo que você e eu, os nossos colegas professores trabalhamos em sala. É o que mais aparece nessa pesquisa. E logo em seguida, lá em terceiro lugar, vem além os livros didáticos. Mas textos de trabalho está em segundo. Certo. Mas livros didáticos, e depois vem outros, né? Jornais, livros em geral de outros tipos. Veja que interessante. Então, são dados importantes que a gente pode trabalhar com isso, com os professores e com os alunos também, para perceber. A gente lê no Brasil. A gente não lê, talvez, aquilo que se recomenda. Recomenda obrigatoriamente. Então, por quê? Porque há alguns alinhamentos, né? Algumas escolas fazem questão de escolher
livro paradidático para a leitura bimestral. Então, algumas escolas escolhem um livro, 2 livros e impõem. A própria Universidade Federal, nós conhecemos bem, ela tem uma lista obrigatória de livros. Outras universidades também têm. O UEL também tem, o UEM da mesma forma, o EPG, o Unicentro, o Oeste, tem essa coletânea obrigatória, impositiva. Né? Aí vai a nossa crítica, já fizemos tantas vezes, que se dá uma coletânea e depois não se cobra no vestibular. Da forma adequada, Aí deveria, alguém né? vem questionar, mas aquilo é bom para ampliar a leitura. Se é bom para ampliar a leitura, não é obrigatório. Claro. Então, mas são questionamentos que Mas nesse momento não são pertinentes, mas eles existem. Eles existem. Boa. Vamos lá continuar para a gente dar Por favor. mais uma olhadinha ali. Gêneros que costumam... Bom, ali, Marlos, não tem dúvida. A Bíblia sempre apareceu desde 2011, as primeiras pesquisas. O livro dos livros. O livro dos livros. Mas o que chama a atenção também é que os livros didáticos estavam, nas primeiras pesquisas, às vezes passava a leitura da Bíblia. Sim. Que é o que, Marlos? Aí é aquilo que a gente tem falado. Aquilo que os alunos têm em casa, porque o livro didático no Brasil, o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, ele é obrigatório. O governo federal, e sobretudo agora, depois de 2003 para cá, o livro didático se tornou universalizado. Sim. Então, para as escolas públicas da educação básica, toda a educação básica, da primeira série ao terceiro ano do ensino médio. Então, o governo brasileiro compra. Então, esses livros estão chegando, às vezes, mais que a Bíblia. Por isso que apareceu em alguns momentos, mas a Bíblia está lá, está intocável, né? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Vamos voltar ali que tem uma questão sua, né? Olha lá, Marcos, em segundo lugar vem os contos. Os contos. Os contos. Todos nós gostamos de contos. Pois é, então, e aparece muito forte dentro da pesquisa. Sim. Olha lá, os contos em segundo lugar. As pessoas gostam. E nos lembra, assim, uma modesta homenagem a um dos nossos grandes contadores de causos, Rolando Boldrin. Saudoso Rolando Boldrin, da TV Cultura, e sempre aquela mensagem que vinha no domingo pela manhã. Um dos nossos melhores momentos, né, Dilson, é quando nós estávamos em parceria com o Viola Minha Viola, da Inesita. E para nós era um privilégio termos sempre, no horário dominical, o início da missa, né? Lá chegava a missa, depois da missa o Viola, e nós entrávamos em seguida falando sobre educação. Então foi isso que nós constituímos esses 19 anos de trajetória. Então, muitas vezes alguém diz assim, olha, como é que vocês conseguem estar na televisão? Eu diria que é uma coisa só, persistência. Estar na TV já é difícil, mas permanecer é incomparavelmente mais difícil, porque são muitas situações que nos envolvem. Temos que agradecer imensamente aqui aos amigos que nos permitem estarmos no ar, nas diversas situações. Porque isso nos dá essa condição, né, amigo Edilson? Sem dúvida. O que mais, amigão? Sem dúvida. Vamos lá, então, mais um trechinho. Marcos, então, aí tem uma situação interessante. Nessas minhas pesquisas com livros, Brasil afora, eu fiquei um tempo lá na Federal do Rio Grande do Norte, trabalhando com um memorial, que chama Memorial do PNLD. Foi até o Morro do Careca. Sem dúvida. Trabalhando dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá, Marcos, tem o primeiro memorial de livro didático do Brasil. Que beleza. Inaugurado a partir de 2010 para cá, mas que estão lá os livros didáticos, os primeiros livros didáticos da história do PNLD a partir de 2005 para cá, 85 para cá. Então... e ali está você, pesquisando. Sim, ali está, então, lá na Federal do Rio Grande do Norte, está ali o espaço, que é um espaço público, sim, mas que também é acessível online. Natal mesmo, né? Natal, tudo em Natal. Ali, então, eu tô dentro do arquivo, Marlos, olhando os pareceres, tudo aquilo que chega nas escolas públicas brasileiras de livros didáticos, passa primeiro pelo parecer de algumas instituições públicas, as federais, sobretudo. Então, para chegar lá, o livro passa por outros processos. Então, ali estão todos os processos. Muito interessante. Não, sem dúvida. E é um espaço adequado para as pesquisas, não é? Que ainda estão por fazer. Sim. Tem muita coisa bonita para ser feita. Vamos dar mais uma olhada ali, voltando um pouquinho. E ali o corredor, Marcos, olha o tamanho desse arquivo. Compreendo. Ali estão todos os livros didáticos produzidos do PNLD 85 para cá. Que maravilha. Então veja que maravilha. No Brasil, nós temos muito parecido com esse nosso memorial aqui, na Alemanha, na Itália, na Espanha. Daqui a pouquinho, 40 anos, né, desse local. Já tem, Natal
2010 para cá. Mas o PNLD já tem aí uma longa trajetória, desde 1930 para cá. Ah, sim. Então, Então, a outra imagem ali é bastante interessante. Vamos a próxima imagem para nós? Isso. Vamos voltar ali, que acho que vale a pena. Tem mais uma ali, Kleber, por gentileza? Aí, maravilha, Isso, amigo, maravilha. Essa é uma biblioteca, essa é diferente. É uma biblioteca de livro didático. Essa biblioteca fica na USP. Aí você já está em São Paulo, né, na USP, a maior universidade, a mais afamada universidade brasileira. Exato. Laureada dentro das Américas como uma das melhores universidades mesmo da América. E hoje me parece que está entre as 100 melhores do mundo no Sem dúvida. Isso. Muito bem, então ali está, Marlos, uma biblioteca de livro didático. A gente sempre fala assim, onde que os livros didáticos os alunos usam 3, 4 anos aparecem. E daí? A professora Circe Bittencourt, com a qual eu tive a oportunidade de conversar dentro da biblioteca dela, ela conseguiu montar essa biblioteca dentro da Universidade de São Paulo. Veja que interessante. Maravilha. E é um prédio da biblioteca. Sim. É um prédio da biblioteca. E lá dentro dessa biblioteca, eles têm um setor de tratamento de livros, que acho que dá para mostrar bem rapidamente ali também. O último slide, Nobre Kleber, Kleber é o nosso diretor de mais aqui. Isso. Essa é um fragmento só de um livro. Esse livro é de 1597 e é um livro chamado Diálogo de Vária História. Olha que é a história da Espanha, né, contada pelos portugueses, que é muito interessante. E lá, nessa biblioteca, tem uma edição desse livro, que foi totalmente restaurado. Então, Mário, são coisas fabulosas que nós temos no Brasil que estão ainda por... Professor Edilson, nós temos que fechar o programa, antes que nos puxem a orelha. Mas você recebe esse convite em forma de intimação. Temos que fazer um segundo momento. Vamos fazer. Para trazer mais informações. Muita possibilidade. Você é da casa disso. Você é inerente ao Instituto Educacional Eureka. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Marcos. Felicidades, transmito um abraço à família e você que está conosco, que é da família também, receba esse grande abraço. Continue com a nossa programação e até o próximo Eureka, Programa Eureka, Eureka no ar, em favor da educação brasileira. Até mais.